amigos! Hoje num cenário um pouco mais iluminado. Eu confesso que eu preferi ele no modo noturno, porque tem bem mais iluminação. Achei que o contraste ficou melhor, mas como ainda estou testando os cenários, testando a luz, testando o horário também, hoje o vídeo vai ser agora um pouquinho mais cedo, com a luz natural mesmo, né, que é a melhor que a gente tem. No vídeo passado eu contei sobre a minha primeira virada de chave, sobre como eu perdi, né, grandes oportunidades na minha vida e o que eu fiz também para mudar esse ciclo e passar a aproveitar essas oportunidades. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, estou deixando ele aqui em cima para que você possa assistir e entender melhor sobre o que eu vou falar nesse segundo vídeo. A minha primeira virada de chave, ela me provou que eu era capaz de conquistar aquilo que eu queria. Se eu tivesse foco, se eu tivesse disciplina e se eu não me distraísse no meio do processo, eu chegaria onde eu tanto queria. Já a minha segunda virada de chave veio para mostrar que não basta você receber aquilo que você tanto quer se você não estiver preparada. E se você não me conhece, prazer, eu sou a Mônica Rude e eu vou te contar o que eu fiz para mudar minha vida por completo em menos de um ano. No vídeo passado eu contei que a minha segunda virada de chave, ela veio de forma positiva na minha vida. Quando eu sentei para fazer a prova da OAB, eu percebi que eu não estava perdida, que a prova não estava em grego, que eu entendia o tema dela, que eu entendia o assunto. Inclusive eu até achei que era uma pegadinha, porque a prova estava fácil. Dessa vez eu senti que eu seria aprovada. Quando chegaram os fiscais, eles entregaram as provas para cada uma das pessoas que estavam na sala. E aí, né, deram play no cronômetro, pediram para que a gente virasse as provas. Eu vi que eu estava pronto para fazer ela. Pela primeira vez, eu pensei que eu não fosse reprovar. Eu cheguei até a me questionar se os temas da prova estavam certos, porque a prova estava parecendo fácil para mim. E até já deixo aqui um parênteses, né, que eu fui aprendendo ao longo da vida. As coisas elas não vão ficando mais fáceis ao longo do tempo. Nós vamos ficando mais fortes e mais preparados para cada situação. Então, se você passa por uma dificuldade muito grande na vida e depois ela se repete, essa situação ela não está mais fácil. Ela continua difícil, mas é você que está mais forte, mais preparado para suportar e superar essa situação. Na hora que eu virei a prova, que eu estava lá empolgada para sair respondendo tudo, eu estava louca para colocar o meu conhecimento no papel e mostrar que eu sabia sobre o tema, me veio uma pergunta na cabeça que até então nunca tinha aparecido, que era, e se eu passar? Eu nunca tinha pensado nisso porque até então eu só tinha reprovado, não tinha passado por nenhuma aprovação grande, então eu não tinha me preparado para isso. Eu estava preparada sempre para fazer a prova, reprovar, juntar os cacos, estudar de novo, fazer a prova, reprovar, juntar os cacos. Estava num ciclo vicioso que eu não tinha ainda parado para pensar o que eu faria se o resultado fosse diferente da aprovação. E aí quando me perguntei, né, tá, e se eu passar? Eu travei. O objetivo para fazer aquela prova era para que eu me tornasse uma advogada, certo? Certo. Mas se eu me tornasse uma advogada mesmo, eu estava preparada para ser uma advogada? Eu me veria como uma advogada? As pessoas me veriam como uma advogada? Elas confiariam em mim para isso? Eu me comportava como uma advogada? Eu me vestia como uma advogada? E a resposta para todas essas perguntas é não. Eu vou tocar em um ponto aqui que eu sei que muitas pessoas discordam, mas essa é a mais pura verdade. A sua imagem importa. Antes mesmo de você pensar em abrir a boca, a sua imagem já falou por você. Você pode até discordar disso por ter inúmeros motivos, eu entendo isso, mas isso é inegável. Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Pois é, ela é real. Se você passa uma imagem negativa na primeira impressão, você vai ter um trabalho triplicado para convencer a outra pessoa de que você é uma boa pessoa, de que você presta um bom serviço, de que você executa um bom trabalho. Isso se você tiver a oportunidade para convencer essa pessoa do contrário. Eu ouvi uma frase uma vez que me deixou muito pensativa, eu nunca mais esqueci dela. Que fala assim, você nunca vai ter uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Se a sua imagem causa um impacto diferente do que você espera passar, talvez você não tenha uma segunda oportunidade para desfazer essa imagem que você passou e convencer essa pessoa de que você tinha outra expectativa, de que você gostaria de parecer outra coisa, quando na verdade não pareceu. E eu sei que esse assunto gera muito burburinho, mas eu tô aqui para te contar a minha experiência com a transformação e o cuidado da minha imagem e como isso afetou positivamente e também negativamente na minha vida. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente aceitar e assumir, né? Que a gente não pode julgar o livro pela capa, a gente não pode julgar as pessoas, né? Ter aquele preconceito quando a gente bate o olho nessa pessoa. Mas a verdade é que todos nós temos, nós fazemos isso.
Lá no fundo você faz isso. Pode ser que até depois daquele momento que você bate o olho e tem aquele impacto, você repense e se dê uma segunda chance para não julgar aquela pessoa pela capa. Mas a primeira coisa que você faz quando bate o olho é julgar. E por muito tempo eu quis lutar contra isso, contra esse sistema. As pessoas têm que me aceitar exatamente da forma como eu sou. Não é porque eu me visto de tal forma que eu não queira passar essa imagem. Não significa que... Só que você entende que isso é um trabalho que eu tenho que fazer de convencimento para essas pessoas, para provar que eu não sou aquilo que eu mostrei ser? Você entende? Então, aos poucos eu fui entendendo que é um trabalho muito mais fácil você se enquadrar nisso, aceitando que a sua imagem importa, sim. E a gente vai falar melhor sobre isso aqui. Eu sei que esse tema vai dar, na verdade, daria assunto para mais outros vídeos, mas aqui eu tô para te falar sobre a minha transformação mesmo, sabe? Como a minha chave virou quando eu entendi o poder da imagem. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Digamos que você foi surpreendida com um pepino da vida adulta. Aqueles pepino grande mesmo, que você só consegue resolver em via judicial. E aí você não tem conhecimento sobre o assunto, dá uma dor de cabeça danada, você não sabe o que fazer, fica desesperado e fala, bom, eu vou ter que contratar um advogado, né? Tem que ter um advogado para me defender, eu não vou conseguir resolver isso sozinha. E aí você liga para sua amiga, fala, conta a história e fala, olha, eu tô precisando de um advogado. Ela fala, beleza, eu conheço duas. Ela não fala sobre a competência, ela não fala sobre nada. Ela só fala que a consulta de cada uma delas custa R$5.000 e que ela vai te mandar o perfil pelo Instagram. E aí você recebe o perfil dessas advogadas e o primeiro perfil que você abre é dessa advogada aqui. Aí você volta na página, acessa o perfil da outra advogada e o perfil que você abre é esse aqui. Em quem você confiaria o seu dinheiro e o seu problema? E calma, tá? Antes que você me diga, mas Mônica, isso não quer dizer nada. A primeira advogada ela pode ser bem mais competente que a segunda. Não tem como a gente saber por foto. Tá, eu sei disso. Eu não só sei, como eu concordo com absolutamente tudo. Mas digamos que a gente não saiba de nada sobre a competência delas. A gente não sabe quem é mais inteligente, quem é mais competente, quem sabe mais sobre o assunto, quem tem mais vitória na causa. A gente não sabe de nada delas. Você tem 5 minutos para escolher a advogada que vai cuidar da sua causa, entre essas duas. Quem você escolhe? Você escolheria a segunda, né? Pois é, eu também. A segunda até teria um trabalho para te convencer de que ela é boa, porque você teria que conhecer mesmo a competência dela na hora de fechar o contrato para isso. Só que a imagem dela já se vendeu para você. Automaticamente você acaba confiando mais nessa pessoa que se mostra mais capacitada para esse cargo. A sua imagem ela pode influenciar na percepção que os outros têm sobre você. E isso influencia diretamente na visão que você tem sobre você mesmo. Quando alguém te enxerga bem, isso automaticamente te dá mais confiança e mais segurança, aumenta a sua autoestima. Você se sente mais pronta, mais capacitada para agir, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E quando você age com mais segurança, com mais confiança, as pessoas voltam a te enxergar melhor de novo. Então é basicamente um looping infinito. Quando você se sente bem com a sua aparência, é mais provável que você se comporte melhor e de forma mais assertiva. E eu não tô aqui para criar padrões e dizer que advogadas têm que usar blazer, têm que passar um batom vermelho. Não é nada disso. A ideia aqui é debater a importância do cuidado com a imagem. Seja você advogada que usa blazer, seja você advogada que não usa. Mas o importante é que a sua imagem ela esteja alinhada com seus objetivos pessoais e profissionais. E sabe os exemplos que eu te mostrei? Então, a primeira advogada era eu antes de ser aprovada na prova da OAB. Eu não me comportava, eu também não me vestia, eu nem me via como uma advogada. E a segunda advogada que eu te mandei sou eu depois da aprovação. Naquele momento que eu me perguntei, e se eu passar? Eu travei porque eu vi que eu não estava preparada para isso ainda. Eu estava caminhando para um objetivo, eu estava querendo me tornar uma pessoa, mas eu ainda não estava alinhada com esse objetivo. Eu não me vestia, eu não me portava, eu não me posicionava, eu não falava, eu não me via como uma advogada ainda. E eu lembro muito da época da minha faculdade, quando eu via as minhas outras colegas, no 5º, 6º semestre, que já iam para a faculdade com salto, arrumadas mesmo, como se fossem advogadas. E eu ficava zoando delas, eu falava, nossa, olha lá, já tá se sentindo uma advogada, nem formada é. E elas estavam certas. Elas já estavam se vestindo, se vendo como uma advogada.
Não é à toa que elas passaram na prova muito antes de mim, que elas trabalharam em grandes escritórios muito antes de mim e que elas tiveram mais vitórias na vida profissional delas que eu. Quer dizer que elas são melhores que eu? Não, mas elas se vendiam muito melhor. Elas acreditavam muito mais nelas. Elas já estavam prontas para aquela oportunidade. Quando as oportunidades surgiam na vida delas, elas já estavam prontas para receber. Eu não estava pronta para aquilo. Então, hoje eu vejo que até boa parte das minhas reprovações foi em razão de eu não me ver como uma pessoa capacitada para aquilo. Eu não me via ainda pronta para aquele papel. E o que fazer nessa situação, né? Não dá pra gente voltar no tempo, apagar tudo que foi feito, refazer tudo. Não dá pra gente refazer isso. Então, a gente cuida daquilo que a gente consegue cuidar daqui pra frente. E a melhor forma que eu encontrei para cuidar disso foi cuidar da minha imagem. Então, eu lembro como se fosse hoje que eu fiz a prova, feliz da vida, muito empolgada, sabendo que eu tinha sido aprovada naquele momento, só que dentro da minha cabeça aquele martelo batendo, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa aprovação agora? Eu tenho que mudar a forma como eu me comporto. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o meu guarda-roupa e olhar para todas as roupas que eu tinha. Com essas roupas aqui, eu me vejo trabalhando todos os dias? Eu me vejo sentada em grandes mesas com grandes advogados? Eu me vejo forte com essas roupas? E é engraçado porque de forma inconsciente eu sempre faço uma analogia da vida com o guarda-roupa. Eu aprendi isso com a minha mãe. Que a organização do nosso guarda-roupa reflete a nossa organização interior. Então, a forma como você arruma o seu guarda-roupa diz muito sobre a forma como você arruma você por dentro, seus sentimentos, seus pensamentos. E eu não me via como uma mulher. Então eu também não me vestia como uma mulher. Nada do que eu vestia no momento era condizente com os meus objetivos. E aí eu tomei a decisão de pedir ajuda para quem sabe. Eu fiz uma consultoria de imagem e estilo. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu trago um outro vídeo aqui. E eu busquei ajuda para me vestir melhor. Na nossa primeira sessão, eu nunca vou esquecer disso, em que eu encontrei com a Gabi, ela me falou, o que te traz aqui, né? Por que você quer fazer a consultoria de imagem e estilo? E eu falei para ela uma frase, eu quero estar pronta para todas as oportunidades. O que eu sentia é que as oportunidades surgiam, mas eu ainda não estava pronta para recebê-las. Eu trabalhava na época no escritório, eu tinha contato com grandes advogados, mas eu nunca me sentia pronta para sentar naquela mesa. Eu participava de grandes reuniões que aconteciam de forma surpreendente. Quando eu menos esperava, o telefone tocava, eu tinha que correr para a reunião. E eu sempre ia para a reunião pensando, putz, por que eu vim com essa roupa? Por que eu não arrumei meu cabelo? Por que eu não coloquei outro sapato no carro? Por que eu não trouxe mais maquiagem? Sempre era um pensamento achando que eu estava incompleta, porque de fato eu não estava pronta para sentar naquela mesa. Toda vez que eu fosse informada de que eu teria que ir para uma reunião, eu sentia que eu precisava de um tempo a mais para me preparar. Só que a vida não te dá esse tempo. Quando as coisas acontecem, você tem que estar pronta. É como quando você decide que vai na padaria, que é bem rapidinho, bem pertinho, na esquina de casa. E aí você vai de pijama, vai de chinelo e meia, vai com o cabelo todo enrolado em cima da cabeça, vai com o moletom sujo, e aí quando você entra na padaria você encontra Deus e o mundo. Aí naturalmente você quer se esconder, né? Você fica pensando, por que eu não tirei pijama? Por que eu não arrumei o cabelo? Ou quando você vai trabalhar de cabelo sujo e naquele dia chega alguém muito importante do seu trabalho para conhecer o seu setor e você fica tentando se esconder, você não quer que essa pessoa te veja, você não quer ser notada. Você poderia ter ganhado uma oportunidade naquele momento, mas você perdeu porque não lavou o cabelo. Ou quando você decide não fazer a unha no final de semana, ela já está toda descascando, você deixou para fazer outro dia. E aí, um dia da semana, com a unha toda descascada, você recebe a oportunidade de conhecer uma pessoa que você admira muito. E na frente dela você não pode gesticular, porque ela vai ver a sua unha. E aí você fica se escondendo. E aí você evita falar para não gesticular. Cada vez que você se expõe ao mundo, é uma chance de cruzar com a oportunidade que você sonha. E se você não está pronta para essa oportunidade, talvez não aconteça uma outra chance de você convencer essa oportunidade de que você está pronta. E era basicamente isso que eu sentia. Eu sentia que eu estava perdendo as oportunidades. Eu sentia toda vez que tinha uma reunião que eu saía de lá arrependida. Por que eu não fiz o que tinha que ser feito? Por que eu não cuidei do meu cabelo? Por que eu não coloquei uma roupa melhor? Eu não acredito que eu encontrei com aquele advogado e eu estava desse jeito. Eu olhava para o meu objetivo, olhava para mim e eu via que as coisas não se encontravam. Eu queria estar
em mesas com grandes advogados, com pessoas responsáveis, adultas, e eu me portava e me vestia como uma adolescente. E foi na consultoria que eu enxerguei que eu estava destoando do meu objetivo, e lá eu aceitei o desafio de mudar por completo a minha imagem. E ainda que eu não consiga te contar tudo aqui, eu vou te dar um spoiler, tá? De 150 peças que eu tinha no meu guarda-roupa, sobraram 11 peças. 11 peças que eu me virei por 3 semanas. Eu não tinha outras roupas, eu tinha que me virar com elas, fazer as melhores combinações, enquanto eu não comprava roupas novas, porque eu não tinha dinheiro para comprar as roupas novas ainda. E com isso eu fiz um desapego, eu vendi todas as roupas que eu tinha, exceto essas 11 peças, por preços muito baixos, eram blusas por 15, 20 reais, e eu juntei esse dinheiro e no processo da consultoria eu fui pro shopping, comprei roupas novas, montei um guarda-roupa bem menor, porque antes eu tinha muita opção que chegava a me confundir. Montei um guarda-roupa muito menor com peças assertivas. E quando eu me vi com o meu novo visual, que agora estava alinhado com os meus objetivos, tudo mudou. No começo eu tinha um pouco de vergonha, porque eu não sabia o que as pessoas diriam, né, sobre a minha mudança, só que eu fui elogiada desde o primeiro momento em que eu saí de casa com essas roupas novas, com a minha nova postura. E quanto mais elogio eu recebia, mais forte, mais segura eu me via também. Eu não queria mais me esconder, eu não queria mais deixar de ser vista, eu não tive mais medo quando surgiam essas reuniões inesperadas. Na verdade, eu torcia para que acontecesse uma reunião, porque eu estava pronta para aquela reunião. E essa confiança ela foi se estendendo para as outras áreas da minha vida, porque quando eu me via melhor, eu queria me comportar melhor. Eu quis ser mais responsável, quis ser mais pontual, quis ser mais assertiva. Quando eu pensava em fazer algo de errado ou alimentar um hábito que era ruim, eu me olhava e pensava: esse comportamento ele não combina com a minha imagem. E é engraçado porque eu nunca pensei que a minha imagem pudesse refletir tanto no meu comportamento. E tá aí um ponto que ninguém te fala sobre você virar um adulto responsável. Não tem manual, não tem um aviso da vida, não tem um alerta. É você quem decide se vai assumir uma vida com uma postura mais responsável, se você vai assumir mesmo a sua postura, o seu estilo de vida de uma pessoa adulta. Eu queria não só me vestir como uma advogada, eu também queria me comportar como uma advogada. Porque de nada adianta você ter uma boa imagem, se vestir como uma advogada, mas na sua vida mesmo, nos seus costumes, no seu comportamento, nas suas escolhas, na sua fala, você continua se portando de forma completamente diferente. E o que eu mais queria era passar na prova. Agora que eu fui aprovada, eu tinha que aproveitar. O que eu faria com essa aprovação se eu não usasse ela da melhor forma? Porque senão ela seria só uma carteirinha jogada no fundo da minha bolsa. Ou eu poderia fazer disso a minha nova fase, me tornar assim uma grande advogada, ter um grande nome, ser uma grande pessoa. E ninguém me daria aquilo. As pessoas não confiam em você porque elas te dão a confiança. Você é a pessoa que mostra para elas que merece a confiança. Inclusive, eu acho que esse é um ótimo tema para o nosso próximo vídeo. Como ser uma pessoa responsável? Quais foram as atitudes que eu adotei para me tornar uma pessoa responsável? O começo da minha transformação foi a construção da minha consciência para eu entender que eu era uma pessoa capaz. E depois disso veio toda a transformação da minha imagem para eu me enxergar como uma pessoa capaz. E depois disso, muita coisa mudou por aqui. Aos poucos a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor, tanto você vai descobrindo um pouco mais da minha história, quanto eu quero saber da sua também. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero que você divida comigo também a sua experiência, se você já teve alguma experiência boa ou ruim com a transformação da sua imagem ou com o impacto dela. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui bem lindo, que ele vai ser muito bem-vindo. Aproveita também, se você não é inscrito ainda, por favor, né? Se inscreve, tem um botão aqui embaixo, é só clicar. E até o próximo vídeo.